Olá, parças, tudo tranquilo? Eu estou aqui para falar com vocês sobre desenvolvimento pessoal, relacionamento, conquista e sedução. E todo mundo que está perdido nessa área precisa de um guia, e nada mais correto do que ir à procura de informação. E eu estou aqui para passar para você a informação correta. Eu não sou o dono da verdade, porque a verdade não tem dono. Você deve analisar a situação e a realidade de forma concreta e objetiva. Hoje vemos aí que os relacionamentos estão cada vez mais banalizados. Todo mundo pega todo mundo. Os homens usam as mulheres e as mulheres usam os homens. E tem aquelas pessoas que não usam ninguém e sofrem porque esses são os passos para atrair e conseguir uma namorada. Se você for homem, ou um namorado, se você for mulher. Mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: todo passo precisa de um caminho. Não existe caminhos, não tenha passos para percorrer, assim como não existe passos sem um caminho reto e um caminho certo, e o melhor caminho que levará a um ponto final de onde você quer chegar, partindo de onde você está agora para o ponto que você deseja. Nesse caminho que você tem a percorrer. E se você não tiver um guia, não tem como você percorrer esse caminho com segurança. E não tem como você percorrer esse caminho com iluminação e o conhecimento e a informação. O caminho, a luz que brilha no caminho para que você não tropece em nenhuma pedra. Porque você quer chegar em algum lugar. E se você pega vários caminhos, você pode acabar não chegando a lugar algum. Talvez você chegue em algum lugar, mas talvez não seja o lugar que você gostaria de chegar. E quando você está nessa fase de busca pela felicidade, de ter sucesso nos relacionamentos sociais, tanto na área de vendas, de negócios, na família, nas conquistas ou na sedução, nada melhor do que alguém que tenha uma informação fiel e honesta para lhe transmitir. As palavras-chave são: se expresse honestamente, seja fiel com suas palavras, expresse as suas palavras de acordo com o seu sentimento. Agora em seguida eu vou te mostrar passo a passo como você faz e algumas estratégias que nada mais é do que o esqueleto de todas as estratégias de conquista e sedução que você tem que ter. E essa é a base fundamental de todo o processo. Vem comigo e eu te mostrarei. Agora eu vou dizer para vocês os passos para atrair ou conseguir o seu objetivo na sedução. O centro de uma interação social, o núcleo na sedução é o homem e a mulher.
A linha que liga o homem à mulher, em aspas, a linha, é o bate-papo superficial inicial, ou seja, a comunicação. E nessa comunicação existe as palavras. O sistema de comunicação é estabelecido pelo seu conteúdo e a sua linguagem, tanto verbal quanto emocional, expressa pela sua expressividade facial, maneirismo, maneira de falar, e o seu conteúdo deve ser o mais sociável possível e um conteúdo um pouco mais intelectual e ao mesmo tempo formal e um tanto quanto coloquial. Como é isso? O centro da interação social na conversa em que você vai estar, você vai partir do ponto onde você está a um ponto aonde o seu alvo está. Mas antes disso, existe a pré-abordagem, que está ligada à sua energia, à sua autoestima, higiene, seu hálito, à sua reputação, à sua naturalidade. Não use cantadas as suas estratégias, porque geralmente não funcionam. Não busque aprovação, seja natural. Mascare as suas intenções. Esconda todas as suas intenções voltadas para o campo sexual. É o passo onde você tem a mentalidade mais de se socializar. Antes e durante a pré-abordagem, as crenças e concepções e paradigmas que existem na sua mente é preciso ser trabalhado. A sua concepção da sua imagem que você tem de si mesmo, do mundo, de Deus, dos relacionamentos, da sociedade, do trabalho, de muitas outras coisas, principalmente o seu objetivo principal na sua estratégia. Se é um relacionamento sério ou se é um relacionamento relâmpago com as mulheres. Socializar é o processo. A sua reputação fala muita coisa. A abordagem é o fator principal. A comunicação está ligada diretamente à sua abordagem dentro de qualquer processo de interação social. Se expresse honestamente. E dentro do núcleo de interação social que você vai ter, partindo do ponto A ao ponto B, onde vai acontecer a interação social, você tem que ter em mente que é muito importante uma boa linguagem corporal, mais tranquila, mantendo os ombros mais para trás, uma postura ereta, uma cabeça um pouco erguida na horizontal, queixo na horizontal, e um olhar sereno, tranquilo, falar de forma tanto quanto pausada, quanto um pouco acelerada, e equalizar isso de acordo com a frequência da velocidade de fala, a tonalidade de voz, no caso da sua paquera. Se a mulher fala rápido, você tenta igualar o seu tom, um tanto quanto a tonalidade de voz e velocidade de fala. Isso cria uma conexão. Essa conexão deve ser gradual. Não deve ser brusca. Deve ser proporcionalmente crescente até um nível estável. Você vai tentar um pouco se igualar ao seu processo de comunicação. A sua respiração deve estar tranquila e o seu foco deve ser na conversa. O mais importante é ouvir do que falar. Quando você ouve, você vai ter pistas sobre o que você deve falar, os assuntos. Mas aí vem a pergunta:
Mas e para começar a conversa? Você poderia ou pode começar a conversa com um abridor de conversa, como uma pergunta aberta. Se, no caso, a pessoa ela é desconhecida, não é da sua cidade, talvez, você poderia perguntar, por exemplo, de onde ela é. Se aproxima e pergunta à pessoa de onde ela é. Deixe que a pessoa pergunte seu nome, ou você pode dizer o seu nome logo depois de fazer a pergunta. E não... Logo de cara, oi, sou fulano de tal. Não. Mas você deve, primeiramente, de forma natural e espontânea, perguntar: oi, tudo tranquilo? Eu percebi que você tem um jeito um pouco diferente. Você não deve ser daqui, né? Aí, com certeza, ela vai falar: ah, sou de São Paulo. Pode perguntar, por exemplo, se ela gosta do lugar onde ela mora, quais são os hobbies. Aí vai partir para a conversa sobre o que ela gosta, o que você gosta, essas coisas e tal. Você tem que ter o objetivo de direcionar a conversa para temas de sentimento. No caso, utilizando padrões de linguagem e descrições verbais. Depois você pode dizer em seguida: a gente nunca sabe quando uma coisa diferente vai acontecer. De repente você está aqui parada, pensando ou fazendo o que estava fazendo. Aí você diz o que ela estava fazendo, olhando e observando o ambiente. De repente, do nada, alguém observa a sua presença e nota que tem uma pessoa importante que merece um pouco de atenção. Ela pode se sentir importante. Aí você pergunta que tipo de música ela gosta, se ela gosta de festa, tal. De acordo com o que ela disser, você vai direcionar a conversa para descrições que vão ter um sentido subliminar, de uma tonalidade um tanto quanto de estímulos quase que inconscientemente sexuais. Mesmo que vocês estejam conversando sobre doces, ou que ela gosta de chocolate, você pode dar uma descrição do tipo: é tão bom quando a gente está saboreando uma deliciosa calda de chocolate, sentindo todas aquelas emoções, né? Que enquanto você relaxa, você se abre para todas elas e sente penetrar no seu corpo sensações boas de você estar saboreando uma deliciosa calda de chocolate. Aí ela vai dizer alguma coisa. Quando isso acontece, você pode estar utilizando palavras de transe. As palavras de transe são as palavras que ela coloca mais ênfase. Quando ela diz que a última viagem que ela foi surpreendente, está aí uma palavra em que ela coloca mais ênfase. Ela diz: a última viagem que eu fui foi realmente surpreendente. Ela coloca mais ênfase. Você poderia utilizar esse tipo de palavra, essas palavras na sua comunicação e devolver para ela de forma um pouco mais diferente. Aí você poderia dizer: realmente é maravilhoso, né, quando a gente se sente livre viajando e conhece pessoas novas e faz novas amizades e é aberto para uma aventura. Isso realmente é surpreendente, você não acha? Essa fase no caso da conversação, bate-papo superficial inicial. Para uma conexão mais profunda, depois que você sentir e você perceber os sinais de interesse, ela mexe o cabelo, te olha de lado, um olhar triangular, olha para baixo e sorri, toca em você várias vezes e ri das suas piadas sem graça. Isso é sinal de interesse. Ou talvez em algum lugar que você estava, de repente ela esbarrou em você e tocou em seu
ombro e pediu desculpa, com certeza foi de propósito. Geralmente as mulheres, elas não têm muita ideia de como fazer para chegar em alguém. Elas inventam alguma desculpa para chamar a atenção. Esses são sinais básicos de interesse. Se você recebe um ou dois sinais desse, você pode seguir em frente. Se caso ela começa a bater demais em algum objeto e começa a ficar distraído olhando para outros lugares, talvez a conversa não esteja muito interessante. Você pode mudar de tópico e ver para onde você pode direcionar a conversa. Quando você sentir que você já percebeu os 3 sinais básicos de interesse, aí você pode partir para padrões de linguagem para a conexão mais profunda. Nesse caso, você vai estar utilizando histórias e temas sexuais. Você vai desviar toda a interação da conversa para sentimento e relacionamento. E quando você perguntar qual é o tipo de relacionamento que ela quer, ou o tipo de homem que ela sonhava encontrar, e ela fala que gostaria de uma pessoa alta, forte, aí você pergunta como essa pessoa faria ela se sentir. Ela poderia dizer que se sentiria confortável e segura. Ou talvez ela poderia até dizer que gostaria de encontrar um homem rico. Aí você pergunta o que a riqueza faria com que ela se sentisse. Ela poderia dizer que se sentiria mais livre para viajar. Aí você pode parafrasear isso e devolver para ela em uma descrição. Aí você poderia dizer, realmente é muito interessante, né? De repente você encontra alguém que pode te dar toda a oportunidade de você ser livre e você pode esquecer do mundo ao seu redor e se sentir confortável e segura por estar perto de alguém que te compreende e faz você se sentir assim, dessa forma. Agora, comigo, eu penso que as oportunidades vêm e vão. Depende de você abraçar elas ou não. E tem oportunidade que só acontece uma vez na vida. E quando você encontra alguém, você não sabe realmente quem é essa pessoa e não sabe o que ela tem de melhor, até você se aprofundar cada vez mais no seu mundo. Por acaso você não gostaria de aprofundar nas riquezas do meu mundo? Não que você seja rico, mas quando você fala as riquezas do meu mundo, você passa uma comunicação subliminar de que você poderia até ser a pessoa que ela deseja. Venda o seu produto, no caso, descubra o que a sua cliente quer e ofereça esse produto a ela, em aspas, né? E quando você estiver conversando sobre relacionamento e ela contando algumas histórias, você pergunta, as suas amigas falam sobre relacionamento para você? E ela diz que sim. Aí você pergunta o que elas dizem. O que elas dizem? Quando você estiver conversando sobre temas mais profundos,